Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje eu converso com o cardiologista Madson Vidal. Vamos falar aí desse mês de conscientização sobre a cardiopatia congênita. O Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui na nossa plataforma virtual o Dr. Madson Vidal. Sempre um prazer, Dr. Madson, recebê-lo e conversar com o senhor para falar de coração. Bom dia aos telespectadores da TV Bandeirantes, ao grande amigo Rodrigo. É com muita alegria e muito prazer que a gente vem aqui hoje falar sobre a cardiopatia congênita. Esse mês de conscientização, Dr. Madson, é importante a gente primeiro explicar ao telespectador o que é a cardiopatia congênita. No mês de junho, alusivo ao Dia dos Namorados, ao coração, se comemora o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita. É uma data extremamente importante porque diz respeito às crianças, os bebês que nascem com algum tipo de problema no coração, principalmente em relação à sua estrutura e à sua anatomia. E por conta das grandes dificuldades e problemas enfrentados no Sistema Único de Saúde, porque 90% dos bebês que nascem com cardiopatia congênita no Brasil, eles são dependentes do SUS. Então, a maior dificuldade que a gente tem é no diagnóstico pré-natal ou até mesmo no diagnóstico neonatal, assim quando a criança nasce. No Brasil, somente 30% das crianças que nascem com defeito no coração, elas conseguem o diagnóstico e o tratamento. Então, é uma data importante que tem esse aspecto de levar o conhecimento da sociedade ao diagnóstico e o tratamento dos bebês com cardiopatia congênita, de modo que a gente possa garantir esse direito e evitar mortes de bebês. O senhor lidera aqui a AMICO, né, a associação bem conhecida, que tem um trabalho reconhecido na sociedade. Nesse período de pandemia, como é que ficou a atuação da AMICO? A gente continuou trabalhando, atendendo, cuidando das crianças, mas a gente enfrentou muitos problemas e muitas dificuldades. A maior delas foi no que diz respeito à manutenção da ONG, tendo em vista o aspecto financeiro, que nossas doações diminuíram muito. Mas nem por isso todas as crianças que chegaram na AMICO, elas foram atendidas, com consulta, com eco, com encaminhamentos para fazer cirurgia, enfim. A gente continuou cuidando, como a gente sempre faz, e tivemos dificuldades no que diz respeito aos transportes dessas crianças do interior para Natal, pela pandemia, e a gente teve que diminuir também os atendimentos em termos de número de pessoas dentro da casa, dentro da clínica, para evitar a contaminação e a disseminação da doença. Mas a gente teve continuamos operando nesse período da pandemia, mais de 200 crianças atendidas na AMICO foram encaminhadas para cirurgias e foram operadas. A gente fez alguns diagnósticos no pré-operatório de Covid nessas crianças, mas nenhuma delas tiver seu estado de saúde piorado ou chegaram a falecer pela Covid, nenhum. Que bacana, doutor Madson. Era essa a minha pergunta que eu ia fazer agora, dessa relação entre a cardiopatia e a Covid-19. A gente sabe que a cardiopatia, ela é uma comorbidade, a doença, e como foi a evolução nas crianças, nos cardiopatas que pegaram, doutor Madson? Rodrigo, é uma notícia boa. Assim, a gente, graças a Deus, as crianças, de uma maneira geral, elas foram poupadas da forma mais grave da Covid. Todas as crianças que a gente operou nesse período de pandemia, em torno de 200 crianças, todas no pré-operatório faziam o exame para detectar o vírus. E em torno de 15 crianças nossas, elas testaram positivo, A gente suspendia a cirurgia, mandava a criança para casa, ficava acompanhando, orientando as mães, e nenhuma dessas 15 crianças, elas pioraram a sua cardiopatia ou vieram a falecer pelo coronavírus. Então, assim, mostrando que mesmo nas crianças cardiopatas,
o vírus ele não acomete a criança de forma grave. Elas desenvolveram sintomas leves, nenhuma precisou internar, né? E como eu disse, nenhuma teve o seu estado de saúde piorado. Eram crianças cianóticas, crianças que já tinham um pouco de falta de ar, mas felizmente todas evoluíram muito bem, né? Isso é para a gente comemorar, mas mesmo assim a gente orienta os pais, as mães, que cuidem, né? Que a criança ela tem comorbidade, ela pode adoecer de uma forma grave, então tem aqueles cuidados de distanciamento social, os cuidados de higiene, e a criança só sair de casa realmente se for algo muito importante, tipo uma consulta médica inadiável, uma internação para operar. Doutor, Mas, graças a Deus, assim, elas evoluíram muito bem. ai, que bom. Doutor Matos, agora vamos falar desse novo projeto que a Amico está trazendo nesse mês de conscientização da cardiopatia congênita, que é justamente para o diagnóstico precoce. São mais consultas e mais ecocardiogramas. Vamos falar desse projeto. O que a gente tem aqui no nosso estado, não existe filas para cirurgia, mas mais da metade ainda das crianças cardiopatas que nascem com defeito no coração, elas não conseguem fazer o diagnóstico, né? E, consequentemente, não se trata no tempo adequado. Então, a gente tem muita dificuldade de fazer o diagnóstico, desde quando o bebê nasce ou quando eles crescem na primeira infância, e só vão fazer o diagnóstico quando eles estão muito doentes. Então, nesse mês de junho, a gente quer fazer mais diagnóstico, né? A gente quer fazer mais ecocardiograma. O ecocardiograma é o exame ouro, é aquele exame que vai identificar e dizer qual o tipo da cardiopatia que a criança tem e qual o tratamento adequado no tempo exato. Então, nesse mês de junho, tem uma parceria com a Potigás, que aqui a gente quer agradecer de público, no que diz respeito a gente fazer mais consultas e mais ecocardiograma. Então, assim, a Potigás está nos ajudando, mas é importante que a sociedade ajude também, né? Um exame de ecocardiograma, ele custa em média, lá na Amico, porque a gente tem as máquinas, mas paga os profissionais, em torno de R$100. E uma consulta médica é R$80. Então, quem quiser fazer a doação de um exame ou de uma consulta, pode ter certeza que ele vai estar salvando a vida de uma criança, literalmente. Então, nesse mês de junho, alusiva à cardiopatia, a forma que a gente tem de fazer mais diagnóstico é garantindo consultas médicas e exames de ecocardiograma. Doutor Matos, quem quer ajudar, quem quiser se somar aí a Potigás, que está ajudando nessa campanha, mas quem quiser levar o seu lado solidário, humanitário, amigo, essa associação que a gente já conhece o trabalho, como é que pode ajudar nessa campanha, de repente doando um exame ou doando uma consulta, ou mesmo quem não pode doar o valor todo, mas contribuir com alguma parte, porque eu acho que na hora que se une, de grão em grão a galinha enche o papo, como diz o ditado. Mas assim, a gente também fala que qualquer valor que é doado na Amico, ele se transforma num milagre. É verdade. Você pode doar qualquer valor que junta com o outro que doou qualquer valor e no final vai estar gerando a consulta, um exame. É fácil. Hoje, o Pix ele se popularizou muito. Então, todo mundo consegue fazer um depósito através de um Pix. Então, o Pix da Amico é doiamico, D-O-E, de doar mesmo, é doiamico@gmail.com. Então, você vai lá, faz um Pix de qualquer valor e você vai estar ajudando uma criança cardiopata carente. Pode ter certeza que você doar, você vai estar fazendo bem e vai, assim como se diz, vai estar num processo de muita... É a forma que a gente tem de chegar muito mais próximo a Deus. Tivemos um probleminha na sua conexão, doutor Matos, eu queria só que o senhor repetisse o e-mail para doar, incentivando aqui as pessoas a doarem, por favor. É fácil, né? Através do Pix, doiamico@gmail.com. Faça um Pix para Amico e ajuda a salvar a vida de uma criança cardiopata. Doutor Matos, e na contramão, os pais de crianças
que busquem esse diagnóstico, que não tenham condições, que queiram chegar a mico. Como é que é feito esse atendimento da mico às crianças? A mico, ela atende todas as crianças do estado do Rio Grande do Norte. A gente tem um cadastro simples, né? A pessoa liga lá na mico, contato é 3206-1941, 3206-1941, ou através das plataformas digitais, que é @amico_RN. Então, você entra em contato com a mico, com a assistente social, ela vai marcar uma consulta e, se precisar, um ecocardiograma. Normalmente, essas crianças já vêm encaminhadas das prefeituras do interior, porque por algum sinal ou sintoma, um médico ou algum outro profissional de saúde suspeitou que ela é cardiopata. Suspeitando, pode encaminhar para a mico, que ela só vai sair de lá com diagnóstico, se for cardiopata, e o tratamento encaminhado. O senhor falava que nós não temos fila para cirurgias aqui no estado. Hoje, então, falta a demanda, falta o diagnóstico. Qual o recado que o senhor dá para os nossos telespectadores, principalmente mais do interior, que não sabem ou não tem como saber qual os principais sintomas que ele tem que notar no filho dele, por exemplo, para poder buscar essa ajuda? O ideal, né, o mundo ideal, é que a mamãe grávida, ela tivesse acesso ao exame do ecocardiograma fetal, né, o exame que é feito no coraçãozinho do bebê, dentro da barriga da mãe, e a partir daí a criança nasceria numa maternidade onde tivesse uma estrutura adequada para receber aquele bebê, mas isso é muito distante do nosso ideal, né? Nem todo mundo tem a garantia das consultas de pré-natal, nem ultrassom morfológica, né? Mas é uma coisa que ninguém deve abrir mão, a sociedade não pode permitir isso. E no futuro bem próximo, Deus quiser, a mico vai estar oferecendo esse serviço de ecocardiograma fetal. Nasceu o bebê sem o ecocardiograma fetal, todos deveriam fazer o teste do coraçãozinho ainda no hospital. Se suspeitasse que é cardiopata, seria feito o exame de ecocardiograma. Mas a maioria dos nossos bebês, eles saem da maternidade sem o teste do coraçãozinho e sem a realização do exame de ecocardiograma, se fosse necessário. Então, as crianças vão para casa sem saber, os bebês vão para casa sem saber que são cardiopatas, né? Elas começam a crescer, a doença pode estar assintomática, e quando o coração vai sofrendo, elas começam a ficar cansadas, ter falta de ar, algumas vão ficar roxinhas, né? Outras, para amamentar, ainda quando amamentam, a cabeça começa a ficar geladinha, suada. Então, são mais ou menos esses sintomas de cansaço, falta de ar, cianose, a criança ficar roxinha, a criança não consegue, não tem um desenvolvimento adequado, muitas têm pneumonia de repetição, algumas são tratadas como asmáticas, mas na realidade elas são cardiopatas. Então, tudo isso é decorrente de um sistema ainda que é muito insuficiente, que precisa melhorar muito para as crianças cardiopatas. Que pena. Doutor Matos, queria agradecer muito a sua participação, sucesso aí na campanha. Vamos se juntar aí no doiamico@gmail.com, fazer esse Pix para a gente crescer essa campanha. Obrigado, Rodrigo, e as pessoas podem ajudar, com certeza que tudo que ela doar vai direto para o coraçãozinho da criança. Muito obrigado, doutor Matos. Até a próxima. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, aqui na tela da Band. Até lá.